porque a gente tem um convidado aqui, é o Sérgio Vitor, deputado agora, eleito pelo Novo de São Paulo. O Sérgio Vitor é um empreendedor, ele se formou, foi estudar para isso, não é que ele chegou do nada e vamos empreender, papapá. Ele estudou, ele começou a empreender com uma franquia do Instituto Embeleze, em São José dos Campos. O pessoal acho que já deve conhecer, porque aparece muito na TV. É uma escola que dá curso na área de beleza, estética, enfim. Construiu 2 unidades da faculdade Anhanguera EAD e do Instituto LFG. Também fundou a marca de barbearia no Vale do Paraíba e região. Hoje ele é sócio investidor da Zarelli Corretora de Seguros e também é deputado que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ainda Sérgio. bem que eu vim. Olá, pessoal. Obrigado por me receber aqui hoje. Tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem. Imagina se eu venho todo mulambo. Bom, você chegou lá conhecendo bastante do ambiente empresarial. Isso. E tá lá caminhando naquele labirinto, que é aquela Assembleia Legislativa, naquele labirinto de documentos também, à frente de uma comissão que é importante, a de Ciência e Tecnologia. Sem dúvida. O que você identificou que dá para fazer por lá? Dá para fazer muita coisa. Bom, por que servem as comissões, né? As comissões temáticas servem para a gente debater temas, ou projetos de lei que já vem direcionado e que vai interferir naquele setor. Na Assembleia Legislativa são poucos projetos de lei que passam pela nossa comissão, e então a gente vai ter uma atitude bem proativa de trazer os atores aí do setor para discutir, porque a gente precisa aproximar o poder público dos empresários, né, do setor produtivo, e também uma oportunidade que a gente está vendo da academia para a gente conseguir fazer um ambiente mais fértil para negócios aí, né? E aí, no seu currículo, você investiu em muitas áreas muito diferentes, Sim. umas das outras, né? Existem dificuldades específicas de algumas áreas ou não? Existem, mas eu tive 7 empresas diferentes, né? Mas 5 eram na área da educação, uma de cursos profissionalizantes e de ensino à distância, né? O que eu senti mais na pele, talvez foi um dos grandes motivadores para eu querer entrar para a política. Nas escolas de cursos profissionalizantes, a gente via que eram alunos de baixa renda que queriam aprender uma profissão para montar seu próprio negócio. E para ele começar, ele tinha que enfrentar a mesma burocracia que muitas vezes uma empresa ou uma pessoa mais preparada. Isso mata aquele pequeno, né? Eu costumo dizer que a nossa burocracia atrapalha o grande, ela dificulta muito o pequeno e médio, mas ela sufoca o microempreendedor. E isso eu vejo como um crime, né? O governo, atrapalhar aquelas pessoas que mais precisam, que mais estão precisando começar seu próprio negócio para cuidar da sua vida. Então, a gente precisa revisar um pouco de como é que o governo olha para essas pessoas que estão querendo montar seu próprio negócio, né? Devia ser o inverso, né? A gente devia ter um caminho aberto e amplo para que todo mundo que quisesse conseguisse. Agora, deputado, você, na questão da ciência e tecnologia, é uma área que sozinha não existe, né? Ela tem que estar atrelada à educação, porque é de lá que vem pesquisa, que vem desenvolvimento, e também ela é multidisciplinar. Absolutamente tudo passa pela tecnologia, né? Para fazer desde dispositivos eletrônicos, a roupa que a gente veste, os alimentos que a gente consome. No caso do Brasil, a gente vê muita coisa legal, só que muito pouco, né? Frente ao que a gente vê, o que é a produção do exterior. Conversei já com o ministro da Ciência, né, o astronauta Marcos Pontes, sobre isso, tá? E perguntei para ele, pergunto a você, que é um empreendedor, qual que é o caminho para facilitar esse trânsito? A gente fala muito em ambientes criativos, em ambientes de inovação, como o que nós estamos, onde nós estamos aqui com 1000 ideias dentro desse prédio, com startups. Esse é o caminho? E seriam esses pequenos modelos, porque, como você disse, são os mais sufocados. Se a gente conseguir destravar essa cadeia, o resto anda. Qual que é o caminho? Sim, você vê que, independente do tamanho do negócio ou do tipo de negócio, a gente tem alguns problemas em comum, que é normalmente a regulamentação ou a dificuldade, a complexidade tributária, né? Uhum. Então, como eu falei no começo, se a gente conseguir unir aí o setor público trabalhando justamente
em conjunto com o privado, para entender quais são as reais necessidades de regulamentação ou não, e fazer uma lei adequada que fomente o crescimento dessas empresas e o fomento dessas ideias, né? E unir também as nossas universidades. A gente tem 3 grandes universidades estaduais e várias boas privadas também. Se a gente conseguir colocar os 3 no mesmo ambiente, eu acho que a gente fomenta e facilita a criação de novos negócios. A gente não está numa situação ruim, a gente já tem 8 unicórnios, né, que são as famosas empresas ou startups que conseguiram alcançar o valuation de $1 bilhão. A gente perde somente para os Estados Unidos e China, mas mesmo assim isso é um ótimo sinal e que se a gente conseguir destravar, a gente vai ser altamente competitivo. E tem uma questão que você estava falando no começo, que é da exigência. Não existe também um problema de mentalidade de quem está no serviço público? Porque, por exemplo, o que se exige para você fazer e acompanhar o registro de uma empregada doméstica é a mesma coisa que você exige de uma empresa que tem 50 advogados no departamento jurídico. Existem formas de você garantir o bom ambiente de negócios, de garantir o direito dos empregados, sem criar tantas horas de trabalho necessárias para demonstrar para o governo que você garantiu? Sem dúvidas. Eu estava até lendo eu fui numa palestra recentemente que eu vi uma pessoa dando um exemplo. Foi criado no Brasil o regime tributário simples, que teoricamente simplifica o nosso complexo sistema tributário, né? Olha, o meu contador falou para mim que ele nem me conta quantas senhas eu tenho do Simples, que é para eu não ter um colapso nervoso. Ele não me conta. Eu não fico nem sabendo como funciona, só vejo o balanço. Imagina se não chamasse Simples. E mesmo assim o Simples é bem mais simples de fato do que os outros sistemas tributários, né? Se foi feito para micro e pequena empresa um sistema mais simples, por que não para os outros? Porque a gente cria tanta complexidade simplesmente para calcular o quanto a gente deve para o governo. A gente não deveria perder tempo. É o empreendedor tirando dinheiro da área produtiva, do emprego que realmente importa, para contratar pessoas nas áreas meio, né? Isso atrasa a nossa competitividade. Você sabe que outro dia eu ouvi um relato na Rádio Bandeirantes, que estavam falando de declaração de imposto de renda, isso e aquilo, e eu falava, como é que será que é na Noruega? Será que todo mundo deixa para a última hora? Aí um cara da Noruega mandou. Não faz todo ano. Você só faz quando muda de emprego. Porque você está no mesmo emprego. A renda é aquela? Por que você precisa declarar? Todo o resto já é registrado pelo governo. Você compra um carro, vende um carro, tem um registro no governo. Você compra uma casa, vende uma casa, tem um registro no governo. Pode não ser no mesmo cartório, mas você presta informações públicas de tudo isso. Então, por quê? E deve estar tudo interligado. Sim, por que você precisa perder o seu tempo todo ano para fazer isso? Aí ele falou, você faz a declaração de imposto de renda, por exemplo, quando você muda de emprego. Você começa no outro emprego, você tem que apresentar uma declaração. Sim. É justamente nesses pontos também que eu acho que a gente tem um espaço para debate, para discussão dentro da comissão. A gente tem vários órgãos públicos com serviços diferentes e eles não se conversam. Isso Sim. faz com que o brasileiro perca muito tempo com burocracia, né? A gente é um país de cartórios, então e a gente faz uma coisa aqui, a gente depois tem que carimbar um documento para confirmar que é a gente que assinou aquilo, depois você leva para outro departamento, tem que comprovar que é você de novo. Enfim, não tem um banco de dados aí. Hoje em dia está tão simples, né? Pois é. Bom, você pode tirar RG em cada estado, né? Você pode ter 27. É verdade, hein? Por isso que Eu acho que podia, devido à crise, ser flexibilizado para tirar um CPF em cada estado. Eu acho que você podia ter um projeto de lei, olha que para ideia. ver se você minha, consegue acabei deixar de- o nome limpo em outro estado. Eu acho que você podia ter, mas aí já é Ciro demais. Gomes CPF gostou dessa por ideia. Ciro Gomes município. gostou Não, dessa mas é ideia. demais, mas você podia ter Olha um lá. projeto de lei que você podia ter 3 CPFs ao longo da sua vida. Você queimou um. O cara tem 7 vidas, né? Exatamente. Olha que projetão. Olha Você que deixa eu anotar aqui, ó. Brasil, Anotou olha aqui, aqui. para anotar. Só dá o crédito. Ó, porque a ideia do Fernando lá. A Lei Fernando A Martins. Lei Fernando Martins. Triple CPF. Você que é sócio desse clube, que é o Serasa, esse clube de benefícios. Que, aliás, a fintech que a gente sabe melhor como funciona no Brasil. Poxa, Serasa. não esquece de Nossa, gente, Manda eles carta. adoram a gente. É impressionante. Mas, Liga. Eu mudo de endereço, ela me acha. Acha, é impressionante. Esse banco de dados funciona. Esse aí funciona. Não, mas a questão é, se esse funciona, isso é real. Se esse funciona, Por que não? por que eu tenho que chegar no governo e ficar informando um monte de coisa que eu já informei pro É. governo durante o ano?
Exatamente. Isso é uma Eu fui fazer agora a declaração de imposto de renda, eu troquei de carro e tal, e perguntei exatamente isso pro meu contador. Ele falou, eu preciso do documento do carro. Eu falei, mas o Detran já não sabe? E já não é governo? Sim! Sabe que carro é meu? Então por que eu preciso... Aí você precisa ficar catando título de eleitor, comprovante do não sei o que do título de eleitor. Nem título de eleitor eu tenho. A gente tem diversos Eu serviços vou falar sobre isso. no governo, né, tanto estadual, federal, municipal, e a gente vê agora uma iniciativa até razoável de todo mundo querer simplificar, digitalizar, mas a gente tem que entender, esse processo burocrático, ele deve existir, porque senão a gente está digitalizando burocracia e aí é mais perda de tempo também, né? É aquela coisa de repente, alguns departamentos usam o computador como se ele fosse uma máquina de escrever. Porque não tem uma alteração de processos, que é uma coisa que, por exemplo, em empresa, quando você implanta qualquer máquina, qualquer automação, a primeira coisa a se rever são os processos. E eu não vejo essa cultura quando se trata de burocracia do governo. O governo ele é lento por natureza, né? Então esse é um desafio que a gente tem que bater de frente e que bom que a gente está tendo várias pessoas da iniciativa privada também participando, ou vindo, né, para o poder público, porque a gente tem que discutir isso, a gente tem que desafiar esse sempre foi assim, né? E agora é a hora, a gente tem uma janela boa de oportunidade, tem bastante gente nova no legislativo, estadual e federal, e também no executivo, né? Tem bastante gente técnica lá que está disposta agora Sim. a desafiar isso. Então a gente tem uma boa janela de oportunidade para fazer com que isso aconteça, finalmente. E a gente tem também, agora, um complicador para as universidades, né? Que tem muitas empresas júniores que ajudam muito as startups, que é esse corte orçamentário. Eu fiquei tão comovida. Contingenciamento. Eu fiquei comovida com o chocolate. Mas, enfim, você está tentando aproximar a universidade desse ambiente de negócios também pela comissão da Assembleia, né? Sim, eu acho que vale discutir também novas formas de financiamento para as universidades, né? Se tem essas empresas júniores ali dentro, se tem o fornecimento de conhecimento técnico, de pesquisa, por que isso não pode ter uma parceria onde as empresas também ajudam com financiamento, ao invés de sempre ser verba pública? Mas já tem. Pode ser melhor. É mal então visto, essa... tem, mas é muito mal visto. Sim. E deve ser melhor discutir esse assunto. De repente, isso fazer parte da estrutura orçamentária em si, né? Sim. Quando você olha aí, até estava conversando com o nosso colega deputado estadual Daniel José, ele conhece bem os números, né? Quando você olha as fontes de receita de grandes universidades fora do país, você vê que a receita ela é muito mais diversificada. E aqui é única e exclusivamente do imposto. E as estaduais têm um agravante ainda maior, que é única e exclusivamente do imposto sobre o consumo. E aí ele faz com que as pessoas mais pobres, que pagam mais imposto sobre o consumo, financiem as universidades onde, na média, pessoas que podem estudar estão ali, né? Uhum. E tem uma questão que você falou das universidades no exterior, que eu acho que isso é um dado muito interessante, porque a gente está falando aqui das melhores universidades do mundo, que são públicas, mas existe nesses países uma cultura de investimento na universidade pública e também da doação dos ex-alunos. E aqui eu não estou falando de doaçãozinha, essas que a gente pode fazer, que é tipo que a gente dá em igreja. Os caras botam dinheiro pesado, né? Isso faz parte do status também, né? Eu me formei numa universidade americana, então esse sentimento do alumni, do ex-aluno ainda é forte, ele sempre mantém contato com a gente. Você vê vários amigos doando para reforma de um prédio, aí vai ter uma placa singela ali com o nome das pessoas que apoiaram. E aqui no Brasil foi regulamentada, aí, o governo Bolsonaro conseguiu regulamentar a MP do endowment, né? Então as pessoas podem doar agora, mas tem um parágrafo ali que ainda taxa essa doação. Então ainda paga-se imposto de renda sobre essa doação e isso pode ser um agravante aí que dificulte um pouquinho. Mas está melhor do que antes. Mas a questão é que essas coisas eu acho que tem que passar pelo legislativo, né? A gente está tendo um governo de decretos e MPs. Ele tá achando que ele é a Princesa Isabel, né? Não, faço tudo. Deixa Mas que eu a faço gente tem tudo. um legislativo complicado também, né? Então acho que a gente precisa, cada um precisa tomar seu rumo aí, fazer o que tem que fazer, mas você vê que tem muita briguinha de poder. Sim. E isso não é bom para o cidadão. E aqui em São Paulo, o que é possível fazer para destravar
Porque São Paulo, vamos ser sinceros, já fez muita coisa. Hoje você abre uma empresa em São Paulo muito rapidamente. Muito rapidamente, comparado com outros estados do Brasil. Aqui a gente, quando teve contratos e tudo com pessoas em Brasília, a diferença é gritante. Mas sempre há o que fazer para melhorar, porque quem está no mundo do negócio sempre vai pensando, né? A gente pode fazer isso também, isso também. O que dá para fazer no âmbito da Alesp? Olha, ali no âmbito federal, ali eles colocam as regras do jogo e no âmbito estadual a gente diz como vão ser aplicadas, né? Então, quem vai fazer o quê? A gente tem todos os instrumentos ali estaduais que vão definir como é que vai ser aberta a empresa, como é que vai ser feito esse processo. E mais importante do que só na Alesp é fazer com que chegue nos municípios também. Então, porque ali na ponta é que o cidadão tem que porque o que a gente mais vê é aquela lei que não pega, ou é aquele programa do governo que é muito bacana, mas não chega no cidadão na ponta. Então, de alguma forma ali na Alesp a gente tem que ser um melhor meio do caminho. A comunicação ainda é um grande problema e fazer com que o dinheiro do pagador de imposto, já que está indo, né, que a gente já queria que fosse menos, mas que volte e chegue e faça diferença na vida de quem precisa ali, né? E aqui no interior de São Paulo a gente tem também um agronegócio pujante, tem muita gente... Eu sou do interior, ué. Você é de onde? Sou de Araraquara. Araraquara. Você, no máximo, colheu laranja dos outros. Agora, cuidado que as pessoas vão ter arma em casa ali, né? É verdade! Não, mas nós vamos ter Tiro do também... sal. Vocês jornalistas também podem, eu também. Então vai ser um também. bang. Agora o deputado Não, mas, também pode, já. A gente podia fazer uns dias pra fazer uns Lembra que a gente fazia brincadeira lá no interior, a gente fazia brincadeirinha, né, com a arminha de bolinha? Agora tá mais perigoso a brincadeira. Aqueles revólver de espoleta, né? Agora Não, então, eu vou poder ter duas, né? Você sabe? Porque moro na zona rural e sou jornalista que lida com crime no caso dos senhores políticos. Exatamente. E lá em Araraquara eu vou poder ter uma espingarda, zona rural. Não, mas zona rural você pode ter a R15 com 5.000 Com cartuchos. sniper, inclusive. Com sniper. Aquela que você põe no tripé. Pra que é isso? É umas galinhas que estão incomodando. Isso aqui, rapaz, aparece umas... Tem um lagarto. Morcego. O lagarto que Tem vem um. aqui e come todo o ovo da galinha. Impressionante. A gente tá focado mesmo numas coisas que não ajudam muito. Mas, enfim, você é uma pessoa de instituições, pra gente finalizar, você é uma pessoa que geriu instituições privadas de treinamento que é buscado por gente não de alta renda, mas de baixa renda. Sim. É um público que tem muita sede de poder ter orgulho de si mesmo pelo preparo intelectual. Por mais que a gente tenha políticos que glamorizam a falta de estudo, entendeu? Que tá na quarta série, tá bom, é gênio, é autodidata, não sei o que. Isso aí é velho maluco. Preparo é preparo, né? Isso é velho maluco. O sonho de todo mundo é poder realmente se preparar, né? O sonho das famílias é poder dar um bom curso para um filho, ele ter acesso àquilo que quer. Como é que você vê a questão entre o público e o privado nisso? Bom, sem dúvida, concordo plenamente. O que eu mais via na prática eram pessoas querendo ou se profissionalizar, fazer um curso para poder ganhar sua independência e parar de depender do governo, em resumo, né? Quando eu perguntava para a maioria dos meus alunos ali, olha, se você se der bem e começar a ganhar dinheiro, o que você vai fazer com isso? A maior parte das respostas, pagar um colégio particular para o filho, contratar um convênio médico e ir morar num lugar com mais segurança, num condomínio. Então, ou seja, demonstra a clara falência do Estado. Não, o colégio do filho, se for contar o que as famílias brasileiras gastam de educação... Sem dúvida. Por isso que eu acho que... não tenho certeza. E o Novo defende também que a gente tire o Estado e o governo onde ele não deve estar, porque a gente está gastando muito dinheiro do pagador de imposto com empresas estatais fazendo serviços que a iniciativa privada tomaria conta muito bem. A gente está vendo o governo extremamente inchado em número de funcionários e, como eu acabei de dar o exemplo, a gente está vendo um Estado falido nas áreas essenciais onde ele deveria prestar o serviço para poder dar o mínimo de igualdade de oportunidade aí, né? Então, concordo plenamente nisso. Por isso que essa é a minha batalha, né? Vamos desburocratizar, vamos tirar o Estado do caminho, vamos privatizar o que deve ser privatizado e vamos deixar o cidadão cuidar da sua própria vida.